Seja muito bem-vindo a mais um Pod Cristão, o podcast que é o complemento do estudo da sua lição. E no estudo de hoje, no programa de hoje, a gente tem um tema bastante especial. Mas agora a gente vai apresentar os nossos convidados de hoje. E aí, Vitão, o que a gente trouxe hoje? Fala pra nós. Hoje a gente está com, mais uma vez, a gente tem o nosso plenário aqui, o nosso auditório, muito rico, tá muito belo, né? Eu concordo. Eu acho que tem que ser desse jeito sempre. É. Nós temos aqui a Charlene, que já é a segunda vez que está conosco, né? Vem dedicando aí ao nosso agradecimento à nossa agenda, né? A Charlene, que é professora da Escola Sabatina dos jovens da Igreja do Bom Jesus ali. Charlene, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, né? E mais uma vez está aqui conosco, contribuindo aqui com o nosso podcast. E a gente tem hoje, pela primeira vez, a nossa querida, a nossa novidade aqui, a Regina, que é diretora dos jovens, né? Líder, diretora dos jovens da Igreja Central de Barretos. Também é diretora do Departamento de Saúde e Temperança, que é um departamento... Aliás, todos os departamentos são muito bem atribuídos, né? Exato. Mas só para a gente poder conhecer um pouquinho, a Igreja Adventista tem um trabalho muito legal dentro da questão de saúde, e no qual a Regina, que é profissional da área, é diretora, né? Então hoje a gente está com a Regina aqui e também mamãe do Henrique, né? Eu não podia esquecer. Meninão. E aí agora eu vou passar um pouquinho para elas se apresentarem novamente, né? Dar um oizinho aí pro pessoal. Vamos lá, Charlene. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Pois é, muito bom, é um prazer fazer parte desse projeto e me colocarei sempre à disposição, sempre que possível. É muito bom fazer parte dessa bancada, que Deus assim nos conduza nesse ministério sempre. Amém. Regina? Bom, como o Vitor já disse, né, eu sou Regina, eu sou enfermeira, ele falou que eu sou da área da saúde, mas eu trabalho no Hospital de Amor, Barretos, na parte da pediatria, e aí também atuo no departamento de saúde, um departamento muito importante, onde nós temos muito trabalho a fazer, tem muita necessidade hoje em dia, principalmente agora, depois do Covid, né? É muito grande a necessidade das pessoas terem conhecimento em relação à saúde. Também, nesse ano, estou como líder, como diretora jovem do Departamento Jovem da Igreja Central, um desafio gigante, mas estamos aí. E pronto, né? Para o que der e vier, e agradeço pelo convite também, por estar participando pela primeira vez aqui com vocês. Obrigada. A gente fica feliz. Fico feliz. Presença honrados com a presença de vocês. Pessoas que estão aceitando o convite de estar participando desse projeto, que é um projeto tanto quanto diferente, fora do comum, né? E antes de darmos início, de fato, à lição, acho que o mais importante é a gente fazer uma oração para pedir que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Amém. Você pode orar, Regina? Pai querido, que nos céus habita, nós estamos aqui, Senhor, reunidos com a Sua palavra aberta, onde nós iremos discutir um pouco assuntos tão importantes que nos preparam para os últimos eventos aqui nesta terra, Senhor. Te pedimos a presença do Seu Espírito Santo para que nós formos falar aqui possa ser inspirados por Ti. E o alcance dessa mensagem possa vir às pessoas que realmente estão necessitadas, Senhor. Conduza-nos aqui neste momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o título de hoje, a lição de hoje, é sobre o quê? É o selo e a marca. Na verdade, é a parte 2, né? Nós começamos no último... da semana passada, inclusive, são 11. Exatamente. Fica o convite aí. Aquele que vocês não assistiu ainda, tem um vídeo aí que você vai conseguir. Já postado, já estreado, que é o tema 11, né? Que é a primeira parte do selo e a marca, tá? Então, e os outros vídeos também. Fica aqui o convite para que vocês possam estar conhecendo. Não esquece de curtir e compartilhar, hein? Exatamente. E o que é legal é que realmente essa sequência, tá, pessoal? A gente viu aí nas lições anteriores o derramamento do cálice da Babilônia, né? E o quanto isso realmente está tão atualizado. Mas vamos aqui enfatizar a nossa parte 2. E como sempre a gente começa com as nossas tirinhas muito bem colocadas, né? Verdade. Eu vou ler as tirinhas aqui e vou pedir que a gente faça uma breve discussão aqui todos nós. Qual que é a primeira sensação? Os nossos convidados possam estar falando isso, né?
A primeira tirinha aqui fala: é impossível haver um decreto dominical em nossos dias, tanto quanto é impossível a perseguição por causa de uma opinião ou de alguma convicção, quanto mais um decreto de morte, né? Então, assim, foram falas dentro dessa tira aqui que eu acho legal, dentro de uma situação que hoje nós vivemos dentro de uma democracia e de uma liberdade religiosa, né? Parece que realmente soa como impossibilidades. O que vocês acham dessa tirinha? O que vocês acham dessa... Quando eu vi essa tirinha, eu falei, nossa, a gente tá assim... Eu acredito que até já chegamos em um ponto muito grande de incredulidade. A gente percebe que temos aqui 3 falas, e as 3 falas ela coloca, é impossível, não vai acontecer. E eu fiquei pensando, nossa, como foi Noé, né? Sim. Tantas coisas aconteceram, e o humano viu que era impossível, que não foi, aconteceu. Então eu fiquei me perguntando, como que eu estou diante desses decretos, dessas coisas que vão acontecer? Será que eu estou realmente crendo ou eu estou me envolvendo com a incredulidade? Me fez pensar. Eu, quando li aqui também, eu comecei a pensar na nossa atualidade, né? Hoje em dia que se prega tanto liberdade religiosa, cada um tem a verdade, né? Cada verdade pode ser relativa, cada um tem a sua verdade. Então, essas falas são atuais, porque realmente alguém vai falar assim, quando que vai surgir um decreto de morte, baseado em quê? Né? Então, é muito a nossa realidade. Eu acho que realmente essas falas, essas conversas devem existir, sim, em vários contextos que nós participamos. Onde já se viu que vai ter perseguição? Imagina que todo mundo pode fazer o que quer. Então, eu pensei mais nesse contexto. E nós, enquanto cristãos, não podemos deixar de acreditar, assim como você falou, né? Tem que acreditar que isso vai acontecer e dar mais perto do que nunca. E eu, só comentando algumas palavras que eu coloquei que remete à tirinha, né? Que é muita ignorância da parte das pessoas, a falta do conhecimento da verdade. Às vezes o evangelho não está sendo muito bem pregado, foi criado ao longo dos anos, historicamente, uma ilusão de que Satanás realmente, as atitudes, a forma que ele conduz é certo. E eu acreditar numa Bíblia é errado. Tudo que a Bíblia prega, ela é desvalorizada, é ultrapassada, não serve mais nada. E é aquele negócio, né? O politicamente correto, ele extrai a condição de existir uma verdade. Não, existe uma verdade. Nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E as suas profecias em si. Né? Mas o politicamente correto, não, aquilo ali é politicamente correto. Não, pera lá, existe o politicamente correto e a verdade. Né? Então, assim, e só para a gente concluir, e já para a gente poder ir para o nosso domingo, eu quero que a gente traga aqui também a observação de como um decreto é fácil hoje de ser implantado. Essa é a gente olhar para uma situação muito recente, não vamos citar nomes ali para não criar situações dentro do vídeo para que algum tipo de sanções, né? Mas nós temos aí uma pandemia na qual demonstrou para nós a facilidade do sistema em implantar alguma coisa ou impor. Ponto. Então, é muito fácil isso acontecer. E uma outra coisa, que a gente tem a facilidade de realizar. Quer ver? Nós tivemos nas últimas eleições, independente de partidos políticos, a questão é essa aqui, mas também a facilidade de manusear situações e criar sanções. Ó, você pode isso, você não pode aquilo. Né? O quanto o sistema... Nesse contexto, a gente consegue ver que a Bíblia é muito atual. Muito atual. A gente consegue ver que a Bíblia está super na nossa geração aqui. E assim como, já pegando a nossa introdução, já entrando um pouquinho no dia de domingo, a gente começa a ver o quanto é fácil e o quanto a história se repete sobre a imposição das coisas. Né? O Satanás, através da situação político-religiosa, consegue facilmente introduzir para a grande massa, né, para a grande maioria por falta de conhecimento, você introduz uma ideia por falta de conhecimento, criando um convencimento dessas pessoas de que aquilo é uma verdade. Agora, também tem a questão da política e toda a corrupção do sistema,
buscando, na verdade, o seu próprio interesse, né? Nós sabemos que, infelizmente, os estados aí, a nível mundial, perderam um pouquinho a propriedade ou talvez a condição real de cuidar da população em si. Então, a gente sabe que através da conquista e a busca pelo poder se faz muitas coisas, inclusive relacionamento, né? Também não cabe aqui a gente pegar essa questão. Porém, fica aí realmente esse conhecimento. Olha um pouquinho para trás, você que está me ouvindo aqui, olha um pouquinho como que é a política a nível mundial, como que é a história. Nós estamos trazendo situações aqui, inclusive vamos mais uma vez citar nomes e algumas questões religiosas, que o objetivo não é atacar essas religiões, tá? Nós estamos só trazendo contextos históricos, inclusive que são permitidos a nível público, né? Então, dentro desse contexto, a história se repete, tá? Eu vou entrar aqui numa situação que foi bem enfática sobre os caldenses. Os valdenses, que está, inclusive, no nosso livro aqui, O Grande Conflito, que está sendo entregue por todo o mundo aí, que é um livro de Ellen White, que narra bastante essa questão toda histórica, toda essa batalha, né? Essa luta entre o bem e o mal, que nós denominamos aí o grande conflito. E esses valdenses é um povo que foi muito perseguido. Foi. Sim. Né? Aqui, eu até trouxe aqui o livro, não vai dar, porque o Hélio me proibiu de abrir esse livro aqui agora. Sim. Aqui é o capítulo 4, é o capítulo 4 do livro, eu estou no 6º capítulo, eu estou lendo, é uma outra versão a minha aqui, mas essa daqui você pode ir procurar uma igreja adventista, se você não recebeu, procure aí na igreja adventista, que vai estar recebendo gratuitamente, é um livro fantástico, vale a pena a leitura dele para efeito de conhecimento. Então, nós temos essa população, esse povo, porque foi todo um povo, Wellington, não foi pessoas. Sim. Foi toda uma nação na época, né? Um povo, grupo grande perseguido. Esses valdenses eram os remanescentes da época que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo, conforme a gente vê em Apocalipse 14, né? E como resultado desse firme lealdade a Cristo, eles foram ferozmente perseguidos. Verdade. Então, por isso que a gente tem como tema, a história se repete. E o que as profecias, e as profecias que nós temos na Bíblia, diz que realmente nos finais dos tempos nós teremos toda essa perseguição. Tá? Tem uma outra parte que eu realmente, aqui só para contexto histórico, para a gente poder contextualizar, em 24 de abril de 1655, às 4 horas da manhã, foi dado um sinal para o início do massacre a respeito dos valdenses. Então, nós temos isso. Quando a gente olha as profecias de forma retrospectiva, é muito fácil, né? É bem fácil. Eu olho para trás e vejo a história, né? Fica mais fácil da gente compreender. Mas, lendo aqui, nós também temos que ter pela fé que tudo aquilo que foi dito pela Bíblia, como já aconteceu e vem acontecendo, não existe nenhuma profecia que tenha caído por terra. Exatamente. Todas elas se cumpriram fielmente. Então, a gente também olha para o futuro e fala, não, pera lá, realmente vai acontecer. Então, se ocorreu a perseguição no início de todo, né? A perseguição de Satanás, na verdade, desde quando ele foi expulso do céu. Desde quando teve lá, ele não teve mais seu espaço. E aí teve toda essa história aí que a gente tem, como crença. A profecia sobre a marca da besta, para a gente poder discorrer a nossa lição, que é o nosso tema, a profecia sobre a marca da besta é o elo final de uma cadeia maligna de perseguição religiosa que tem ocorrido ao longo dos tempos. E aqui eu encerro aqui o nosso dia de domingo, para a gente poder discorrer com essa parte aí, sobre a marca da besta, sendo o final dessa cadeia aí maligna. E aí eu passo aí
o microfone, dessa vez não o microfone. Fala, né? A fala aí pro Wellington, que vai discorrer um pouquinho da segunda-feira aí para nós. Exatamente. Dando sequência já, essa parte de segunda, ela já... parte de domingo já trouxe muito um contexto histórico, mas a parte de segunda acho que trouxe ainda mais um contexto histórico, porque vem com o título Ascensão do Mal, que vem trazendo um pouco do que foi falado em Daniel e em Apocalipse, a parte histórica do que Constantino fez ali, que ele quis unir ali tudo, deixou afastado ali Roma. A gente pega aí a questão da busca pessoal, né? 2 grupos aqui, cada um buscando um quê para se juntar e todo mundo ali sair ganhando aparentemente, né? E fala que Constantino ele queria unir todo mundo, queria que todo mundo falasse a mesma língua, pregasse a velha história. Exato. E com isso ele fez muitas mudanças historicamente que a gente já tinha na Bíblia, que já era algo que estava sendo falado, que só foi cumprido. E uma parte que eu grifei que acho que mostra muito esse complemento do Antigo Testamento com o Novo. O que foi falado lá, o que Daniel falou lá atrás, aconteceu na terça, se eu não me engano, ou na quinta, que relata de quando o Papa foi preso pelo general. Que já foi algo que foi exatamente no mesmo dia de quando a Bíblia já havia relatado. Então, esse complemento que as pessoas falam que não existe, não tem o Velho Testamento é ultrapassado, o Novo também é ultrapassado. Mas aqui a gente vê uma conexão de que um capítulo, um livro inteiro, falando sobre história, é um complemento. A gente vê com muita clareza, né? A gente vê com muita clareza o cumprimento de ponto a ponto. E esse é um general Napoleão, Berthier, né? Que foi o que prendeu, né? O Papa. Só para a gente já finalizar aqui, o apóstolo Paulo, ele já tinha advertido dessa apostasia que iria acontecer, que isso é um profundo afastamento do povo de Deus, que isso iria acontecer. E a gente vê hoje, nos nossos dias, que a passos de tartaruga acontece. Pessoas que estão ao nosso... As pessoas têm pregado que não tem soberania, né? As pessoas têm pregado que não existe uma verdade. Então, o leque tem ficado muito aberto para que Satanás adentre e faça, assim, o seu bem bolado. Então, assim, não tem soberano, não tem verdade finita. Então, o pessoal aí, Satanás adentra com seus amiguinhos aí, né? E faz aí a bagunça dentro do evangelho. E a mesma estratégia que ele teve lá no céu ainda, de que queria tomar o lugar de Deus, ainda é a que ele usa hoje, que está também por trás da apostasia, né? Sim. Como está aqui dizendo, Satanás é quem está por trás dessa apostasia. Ele é o verdadeiro homem do pecado que deseja se exaltar contra tudo que se chama Deus e sentar-se no santuário de Deus como se ele mesmo fosse Deus. Hoje ele sabe que ele não pode mais fazer isso, que a guerra já está perdida para ele. Ele já perdeu. Só que ele quer que mais pessoas se percam também junto com ele. E, infelizmente, tem pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa consciência que você falou. Sim. Acreditam na verdade dela. Isso. Que provavelmente vai ter aqui a mentira envolvida por trás, né? A mentira camuflada. Com certeza. Já puxando o gancho, vamos seguir para a parte de terça, que é um complemento. É um complemento, né? Eu só vou... disso que só vou pegar só vou pegar a sua ponte aí, também a dela aqui, que é a última estratégia que Satanás tem usado. Será que realmente é a última? Ele continua aí querendo realmente ser exaltado. Sim. Ele continua aí querendo ser adorado. E, infelizmente, como a irmã falou, isso tem acontecido muito, porque o evangelho tem sido deteriorado, o evangelho tem sido pregado de modo errôneo,
o evangelho tem sido pregado de forma equivocada. E muito emocional, né? Muito emotiva, perdendo um pouquinho o contexto do culto racional. Exatamente, irmão. Então, a gente viu a junção, né, de igreja e Estado. Hoje nós vemos, quando eu vou para Salvador, para essas cidades, Recife, cidades maiores, a gente percebe, a gente consegue ver de forma muito natural um culto religioso misturado com um culto político, um culto religioso misturado com outra religião dentro deste culto. E tá tudo normal. É. Com isso, só dando um adendo, eu vi esses dias numa igreja, não me recordo agora a igreja, de um cara que ele foi convidado pelo pastor da igreja, ele, se eu não estou enganado, ele é lá da África, Angola, não lembro agora o país, mas ele é continente africano. Ele foi convidado por esse pastor para fazer ali acho que era uma semana de oração, algo assim, começou a falar que o Brasil é muito apegado à política, que é essa ligação com a política religiosa e não sei o quê. No mesmo momento, o pastor da igreja subiu, pediu para ele parar, para ele não continuar falando aquelas coisas, que ele estava ofendendo os fiéis da igreja. Então aí a gente vê que realmente a política não é mais a religião dentro da política, Não, é a política dentro da religião. exatamente. Os valores se inverteram. Exatamente. Eu percebi aqui na terça-feira que existirá símbolos, existirá aí uma característica que vai definir quem é de Deus e quem não é. Sim. E o que eu achei mais interessante, Vitor, dessa lição é o seguinte, é que não tem como eu e você ficar no muro. Que interessante isso aqui. Exatamente. Então, hoje, eu tenho um poder de escolha. Eu posso adorar a Duende, eu posso adorar a Xuxa, eu posso adorar Barbie, mas eu não posso ficar em cima do muro. Quando eu estou em cima do muro, eu não tomei posição nenhuma. A Bíblia pede para que eu escolha. E eu preciso escolher. Voltando, inclusive, àquele versículo, né? É impossível agradar a dois senhores. Dois senhores, não tem... Ou você há de agradar um e desagradar o outro. Exatamente. Né? Então, realmente, não tem... Hoje você pode aí ter uma mesclada de coisas, né? Eu conheço, assim, tem colegas que ele fala, quando você conversa com ele, você não sabe qual é a religião dele, porque ele parece que tá com um pezinho em tudo ali. Hoje ele consegue até ter mas vai chegar um tempo onde, de fato, ele vai ter, ou ele professa e guarda os mandamentos de Deus, ou ela toda essa confusão, né? Que é o cálice da Babilônia, essa confusão. Exatamente. Eu grifei algo interessante que eu achei também, que falou assim, a testa é um símbolo da mente, que trabalha com a nossa inteligência. Então, a gente trouxe muito aqui a questão assim, tá com muita ignorância. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem mais, né? Eu tenho que ir atrás daquilo que agrade a mim, e não de alguém que é soberano a mim. Então, falou assim, estão localizados o julgamento, a consciência e a razão. A mão contrasta, é um símbolo de ações. Então, eu consigo revelar quem eu adoro, tanto na minha mente, na minha consciência, como com as minhas ações. Sim, exato. Então, Satanás tem levado pessoas a adorarem de forma, eu acredito, ainda muito sutil. Inclusive, só para a gente já pegando esse ponto, você aí na sua casa, pega aí Apocalipse 13:16 e você vai ver aonde que, no caso, são a marca da besta, aonde que é narrado sobre isso que a Charlene estava comentando, e pegando um gancho um pouquinho do que a Regina falou, quanto à questão da adoração. Quer ver? Regina, lê essa parte aqui antes, aqui um pouquinho. Trabalhando, bem ali. A gente tem aqui na segunda... Aonde? Eu vou ler aqui o que eu tinha separado para ler. Então vai. Talvez vai. Talvez seja até o que... Não, o que me chamou a atenção bastante aqui, ó. Que está chegando o dia, aqui no penúltimo parágrafo, mais cedo do que pensamos em que serão aprovadas leis que restringem nossa liberdade religiosa, que foi a Charlene falou, né? Aqueles que seguem diligentemente a palavra de Deus e guardam o verdadeiro sábado do Senhor serão considerados opositores da unidade e do bem geral da sociedade
Imagina nós, os cristãos, guardadores do sábado, você ser culpado, você ser acusado de que por nós estarmos guardando o sábado, a sociedade está sofrendo. Está um caos. É isso que vai acontecer. Sim. E aí, assim, eu estou firme para poder aguentar, passar por essa situação. Vou esperar, isso até um pouquinho da semana passada, vou esperar chegar lá para me preparar? Não, né? O nosso preparo é hoje. Se eu não estiver hoje estudando a palavra de Deus, buscando conhecimento, estando com um relacionamento perto de Jesus, eu não vou conseguir me preparar para esse momento, Exato. porque a pressão vai ser muito grande. Vai ser. Hoje é o momento que nós temos que estar preparados para enfrentar. A parte focando nisso que ela falou, o grande conflito também fala isso, né? Será dito que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desprezo à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Imagina. Então, o livro também aqui nos adverte a isso. Então, será que a gente está realmente pronto? Então, na parte de terça-feira, o que mais me chamou a atenção foi: eu preciso escolher. Não tem como eu ficar no meio do muro. E para eu escolher, eu preciso me preparar para agora. Eu preciso agora, como a Regina falou, né? Agora, porque virá, esse tempo virá. É o que está ali em Apocalipse 14, 9 e 14, verso 12, que descrevem dois grupos distintos. O que adora a besta e o que adora a Deus. Tá? Só para a gente trazendo sempre... Lembrando, gente, Apocalipse é muito simbólico. A gente precisa fazer essas conexões. Sim. Quer ver, por exemplo, uma situação, não voltando, mas sobre terça-feira? A ferida mortal de Apocalipse 13, 12... que seria curada, a ferida mortal, quando se refere à ferida mortal, é o que estava se referindo toda essa contextualização. Sim. Então, é o que está em Apocalipse 13, 12. É claro que a gente não consegue ler toda a passagem aqui, porque senão a gente estoura muito o nosso tempo, mas só para que você aí na sua casa possa anotar, sempre estar com a Bíblia ali, para você ver que o que a gente está trazendo aqui tem a parte e a base bíblica, né? No caso, que é o que a gente falou sobre esses dois grupos, Apocalipse 14, 9, nós temos ali sobre a testa o símbolo da mente que falou, que é Apocalipse 13, 16, né? E as demais situações estão todas ali pautadas na Bíblia. Mas, Charlene, pode, se tiver... E para fecharmos aqui, a gente consegue ver que em algum momento de crise, quando todo mundo estiver apavorado, ferido e temeroso, as pessoas estarão desesperadas por alguém que traga estabilidade e proteção. Geralmente quem faz isso é o governo. Geralmente ele pega a gente no meio de desespero e fala: nossa, eu sou a paz. E a nossa realidade hoje, né? Com quem certeza. não está nessa situação, que está temerosa? Com certeza. Exatamente. Desesperados. Desesperado, várias doenças acontecendo. Aí o governo que não está totalmente estruturado, então nós estamos como se estivesse numa guerra. Claro, eu vou, quem que eu sigo, então a nossa realidade é hoje. De fato, aquilo que o Hélito falou, a coisa sendo construída, parece que a gente se perde um pouquinho na questão do tempo, mas é impressionante como, se a gente olhar aos olhos da profecia, da Bíblia e o sistema governamental mundial, a gente vê essa construção. Nitidamente. Tudo está caminhando, né? Tudo está se caminhando para que realmente essa entrega, essa sensação de falta de essa desgovernança, né? E essa entrega e a necessidade, que falou assim, esse desespero vai chegar. Exatamente. Lá, vamos para onde a gente vai correr, né? E aqueles que realmente não tiver fundado na palavra hoje, já estudando agora, como a Regina mencionou, dificilmente vai conseguir fazer uma escolha, porque a pressão vai ser grande. Muito. Vai ser muito grande mesmo. E aqui na parte do momento hipertexto, de quarto, acho que é a parte de reflexiva, acredito, de toda lição. Ela faz alguns questionamentos, o que você mais está adorando, o que é mais significativo para sua vida, se a forma que você está conduzindo ali a sua vida realmente tem segmentos conforme a Bíblia. Vocês têm mais alguma coisa de comentar sobre? Eu coloquei aqui na questão da... A gente tem vários textos. A gente fala assim, a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. A gente pode vir na quarta-feira. E tem um outro também que fala assim, ó, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar.
Então, eu falei só esses dois, mas tem vários textos Sim. que nos alerta. Devemos obedecer a Deus. Eu anotei um aqui, acho que o tempo permite, Delma. Eu gostaria de ler na Bíblia, para não perder a riqueza de detalhe, o de 1 Coríntios 10, de 11 a 13. Fala aqui assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas dá aquele medinho, assim, será que eu vou estar firme no final? Será que eu vou estar preparada? Será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Mas na hora que você lê esse verso, te dá um consolo, Fortalece. né? Deus não vai deixar passar por alguma situação que você não vai suportar. Se você não estiver suportando mais, Ele vai intervir de alguma forma. Então, é isso que nós temos que nos apegar, que de toda essa parte aqui foi que eu me apeguei. Falei assim, Deus está conosco sempre. Sim. Então, na hora que você fala, eu não aguento mais, Ele vai fazer alguma coisa. Não, Então, é isso verdade. E a nossa palavrinha aqui no mapa mental, que vocês colocaram umas 2 palavrinhas pra vocês falarem. Você já olhou o meu aqui. Já, mas eu já anotei, já anotei. 5 palavrinhas. Já anotei. Eu só anotei 2. Eu coloquei marca com sinal, né? Um sinal, Escolha. eu coloquei proteção proteção. de Deus, né, no caso. Uma decisão. Aqui eu fiz, bom, eu trouxe os 2 grupos aqui dentro dessa minha semântica aqui, né? Que é o que significa a marca em relação dentro de um contexto, sobre a razão, sobre o trabalho, o dia de adoração, é um sinal, é um selo, é uma separação e, de certa forma, acaba se tornando uma identidade, né, da pessoa. Esse selo vai Separar. separar exatamente um povo do outro, né? Então, dentro dessa... É a separação nossa, que é o teste. Nossa, já pegando um gancho. Eu preciso ir para quinta-feira. E aí nós chegamos aqui na parte do sábado, né? O teste do sábado. E aí nós perguntamos, por que o sábado? Não pode ser o domingo? Não pode ser segunda? Não pode ser terça? Simplesmente porque o sábado é uma lei dada por Deus que nós temos que cumprir. E é muito comum as pessoas quererem mudar a palavra de Deus. Então, a história já vem desde muito tempo atrás, e aqui a lição de quinta-feira começa falando que em dia 6 de junho de 2012, o Papa Bento XVI fez um apelo a mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, proclamando que o domingo deve ser um dia de descanso para todos, e as pessoas devem ficar livres para estar com as famílias e com Deus nesse dia. Ele disse, ao defender o domingo, defende-se a liberdade humana. Olha que lindo. Quem não quer, né? Um dia estar com a família, um dia não ter que trabalhar para poder... É realmente aqui, estar com Deus, estar com a família. Só que esqueceu-se que não foi esse o dia que Deus deixou para nós. Todo o contexto, a situação. É lindo, né? Parece até que nós estamos lendo na Bíblia, né? Separou para Deus, separou para a família, mas o ponto principal é, qual é o dia? Foi isso que Deus pediu. Foi isso que Deus não deixou? Não, é mandamento. Assim como os outros mandamentos, foi uma lei que foi dada por Deus, fazendo parte dos 10 mandamentos o sábado. Então, nós temos que separar o dia de sábado para isso. Não é um dia que alguém, em algum momento da história, achou que fosse o melhor. Então, nós devemos ser fiz até, fiéis. Regina, uma pergunta para os jovens, quando a gente teve uma outra lição em relação, falando sobre mandamentos, eu perguntei, nossa, já pensou se a gente consegue escolher um dia para trair? Né? Vou falar com o meu cônjuge ali e falar assim, eu vou trair terça. Não pensou? Eu vou escolher um dia para matar. Vou matar porque não tem, né? Não é pecado. É mandamento, né? Eu posso mudar aí. Qual que é a diferença? Então, assim, a gente fica assim, se a gente coloca nosso juízo para raciocinar, a gente percebe que o que a gente comenta, o que a gente escuta, não tem lógica. Da gente mudar o mandamento. Por que mudar esse mandamento? Se os demais não podem ser mudados. Justamente porque vai ser a marca, né?
como nós falamos ali, como o Vitor falou assim, vai ser o que vai nos separar das outras pessoas. Igual tem os animais que são marcados para identificar quem que é o seu dono, no caso o dono, mas é o nosso Deus Criador. O sábado vai estar nos separando. E nós temos que ser fiéis a Ele para realmente dar testemunho da nossa fé, né? Desculpa, Vitor. Não, o dia é seu. A quinta é sua. Eu só quero fazer uma reflexão a respeito do sábado. Há um conceito de que o sábado foi criado ou era um dia de guarda do povo de Israel. Eu quero levar os nossos amigos, vocês que nos acompanham, a repararem uma coisa. O sábado está na criação, e na criação não existia o povo de Israel. Eu quero só... Eu poderia discorrer várias outras situações que a gente poderia criar uma reflexão sobre o sábado. Mas só para a gente poder, só para despertar um pouquinho aí você que está nos assistindo, de que a respeito do sábado, que a Regina vai terminar de discorrer, que é o teste dele, e o porquê que a gente dá essa ênfase, só para a gente ver isso. Então o sábado ele foi um mandamento, um dia criado por Deus para o homem, para toda a humanidade, né? E foi antes mesmo da criação de alguma etnia, né? De alguma questão de população, tá? Mas vamos lá. Que nós já comentamos também aqui que fala que os guardadores do sábado, né, que seguirem fielmente a palavra de Deus, eles serão considerados opositores dos interesses da sociedade. Olha que peso, né? Você ser julgado que por problemas, por você guardar o sábado, tem alguma coisa acontecendo na sociedade. E outra coisa importante aqui, que nós falamos que o sábado é o selo que vai nos separar. Aqui ele fala do sábado que contém 3 elementos de um selo, né? Você queria comentar? Ela tá doida para falar. Quer comentar essa parte? Essa parte é excelente, porque eu falei, como que a Bíblia é perfeita? E servimos a um Deus perfeito. E aí ele fala, né? O 4º mandamento do Decálogo contém 3 elementos de um selo autêntico. Ele fala, o primeiro é o quê? É o nome do selador. Quem é o selador? O Senhor, o nosso Deus, né? Está em Êxodo 20:10. O segundo é o título do selador. Ele fez o quê? Ele criou o quê? Tá também. A gente se encontra no verso 11. E depois a gente tem o terceiro, que é aonde o selador manda, né? De que ele toma conta. E aí a palavra também fala para nós, é céu, terra e mar. Então, que interessante. Se a gente pega qualquer outro, talvez... líder, né, Vitor? Não sei falar, um líder, um Deus, não sei, né? A gente precisa... a gente consegue achar esses 3 selos? A gente consegue encontrar essas 3... características? Isso, né? É muito fácil aqui, muito interessante essa parte aqui do teste da questão do sábado. E nós já comentamos aí quando fala de que vai ser colocado um símbolo na nossa testa, né? Tá referindo à mente, nós já falamos isso. E aí aqui comenta também que Jesus respeita a nossa liberdade de escolha. E ele nos convida a deixar que ele molde nossa mente por meio do Espírito Santo para que não sejamos movidos da âncora da nossa fé na palavra de Deus. Assim, entendemos que os fiéis são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ele não nos força a isso. Então, por isso que nós precisamos realmente ter conhecimento e é por amor. Você ama a Deus, por isso você segue os mandamentos. Não é nada imposto, né? Como é o outro lado. Não, eles vão impor, eles vão cobrar. Aqui não. Aqui você faz por amor a Deus. Você obedece por amor a Deus. E o que a gente já viu na história, essa imposição é histórica, né? É histórica. Não distante justamente quanto à perseguição. A perseguição só se deu por causa da imposição de uma visão religiosa distorcida que Satanás trouxe, né? Que é a falsidade, a mudança principalmente da questão, que acredito que a Regina ainda vai entrar nesse ponto, que é a questão da mudança que entra no âmago da coisa, que é a questão da adoração. Então, assim, essa imposição, né? Que é uma característica do selo da besta. Exatamente. Que é a característica do selo da besta. Exatamente. Como você narrou. Nós temos aqui a característica do selo de Deus, que é o livre-arbítrio, é a escolha, o nome, o local, né, o título, tem tudo certinho, e a liberdade para a escolha. Já ao contrário, uma das
uma das características do selo da besta é que ela será Imposta. Exato. E aí vem aí o dia de domingo, né? Ao defender o domingo, eles proclamam aí que vai ser que vai defender a liberdade humana. Então, essa mudança é justamente, vocês estarão livres para poder ficar com Deus, ficar com a família, e não é o que Deus realmente pede. Partindo agora pro o último dia, o fim de jogo, o que fala aí, que tal? Vamos lá. O fim do jogo. Finalizar. Ó, estamos finalizando dentro do tempo, ó. Você viu? Mas é gostoso, né? A gente começa a discorrer, se deixar a gente fica, a gente vai. Olha, eu, a respeito do último dia aqui, apesar de ser um pouco mais extenso, eu peguei alguns pontos e desse último dia eu gostaria que todos nós aqui participassem e a gente fizesse aqui, mas eu vou lá. O plano de ação de Satanás, resumindo, ele fingia que estava buscando a estabilidade do governo divino. Olha que legal com o que a Regina falou, sobre que dia lindo, sobre isso. Olha bem, ele fingia que estava buscando a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente se esforçava ao máximo para conseguir subverter esse governo e, ao mesmo tempo, lançava a culpa nos anjos fiéis. É ou não é o que era antes? A mesma ação. A mesma ação, talvez com um jeitinho um pouco mais camuflado, sutil. Lembrando que Satanás não vai aparecer na sua casa com um tridente na mão, com chifre vermelho e pegando fogo, tá? Não vai ser dessa forma. Com certeza. Vai ser talvez com um dia da família, um dia onde você acha que tá tudo bem. A aparente paz, né? A aparente paz, né? Enquanto às custas de uma imposição de um dia, muitos fiéis estarão sendo perseguidos e até mesmo mortos. Tá? Então agora, só para a gente poder finalizar, eu peguei esse contexto um pouquinho, aí vamos lá, Wellington, vamos... Uma parte que eu achei interessante aqui é que, falando sobre o sábado, de que o sábado vai ser, que já está sendo construído dessa forma ao longo dos anos, mas vai chegar um ponto de que ou você escolhe o sábado, ou você não escolhe. E se você escolhe o sábado, cara... se prepara. Exatamente. Porque você vai ser perseguido, você vai... Por quem tá à sua volta, por quem tá próximo de você, vai estar ali. Mas por que o sábado? Exato. Vamos pro domingo aqui, ó. Se unir com a família, um dia de adorar a natureza. A política inteira prega que essa rebeldia, né? Você está sendo rebelde à toa. Você quer ser preso? Isso. É só um dia. A custo de quê? Quem é esse Deus para você? Você ser preso por ele? Então, todo um jogo mental ali vai sendo feito. E aí eu trago se você não estiver preparado, você cai. Aí eu trago um pouquinho do que ele trouxe em relação ao sentimento. E a gente precisa ter no Evangelho razão, né? Eu preciso ler e entender. Se eu for movida ali pela emoção, é tudo muito lindo. Ficar com a família, fazer um piquenique no dia que não é do Senhor, como que fica isso? Então, aqui no fim do jogo, eu pego um pouquinho do que ele falou, realmente é sim, sim, não, não. E agora é o momento da gente se firmar, porque essas coisas não é que vão acontecer, elas já estão acontecendo de forma sutil. Elas já estão acontecendo de forma sutil. Aí vai chegar a hora de falar assim, você foi preso por causa de Cristo. Você foi preso porque você perturbou a ordem. A ordem. Exatamente. A liberdade de consciência vai ser destruída. O que lutou tanto para conseguir que hoje nós temos, né? A liberdade de escolha, liberdade de consciência, tudo que foi conquistado hoje com grande sacrifício vai deixar de ser respeitado. Não vai ter mais. Você vai ser, ou é aqui, ou você morre, ou você vai preso, ou sei lá, o que pode acontecer. É verdade. De fato. Mas assim, o legal sempre, para a gente já entrar também dentro desse mérito,
nós estamos trazendo essa perseguição, esse peso, né? Mas como a Regina trouxe aqui para nós, Deus, assim como Deus esteve com todo o seu povo, desde a criação, Ele estará conosco nesse dia. Com certeza. Ele estará conosco, Ele está hoje conosco, a sua graça nos acompanha, a sua misericórdia está conosco, e quando chegar esse momento aqui de fato, que haverá um grande peso sobre aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e professam a fé em Cristo, Ele estará protegendo a gente em todo esse momento aí, mesmo com a destruição da liberdade de consciência. Tem aquele negócio, né? Você vai seguir você vai com o certo ou com a maioria, velho? Hã? Certo. Vamos com o certo, né? Vamos com o certo, né? Certo. Com toda certeza. Agora, para finalizar, um pontinho especial dessa lição para vocês, que chamou a atenção, marcou, deixar de recado, pessoal. Você ia fazer uma leitura? Procurando aquele verso que fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor que os teme e os busca. E é essa a nossa realidade, porque a gente fala de perseguição, né? Mas a palavra de Deus também é fiel quando fala, olha, o anjo do Senhor vai acampar ao redor daqueles que o buscam e o temem. Sim. Né? E isso é uma palavra que nos conforta, como a Regina nos trouxe algum tempo na lição dela, a questão dessa segurança que a palavra nos traz. Em relação à lição, eu digo a você, ela me falou de forma muito clara em cada página, vigiar e orai. Fica uma frase bem, é isso aí. Vigiar e orar. Eu tenho eu vou ter fechamento também? Vai. Você vai deixar? 10 segundos. 1 minuto, poxa. 10 Cara, você foi generoso. Normalmente 10 segundos. Regina. Eu também vou um pouco pela linha que a Darlene falou, que é preparo, né? Se você, como nós falamos no início, se você não estiver preparado hoje, você não vai conseguir passar por tudo isso. Então, o que eu tiro para mim é preparo, e o preparo é como? Através de estudo da Bíblia, oração, comunhão. E que ficou bastante isso, para mim foi fundamental esse verso de Coríntios que nós lemos, que apesar do que aconteça, como você disse também, Deus vai estar do nosso lado. Não vai nada nos atingir de que nós não possamos suportar. E quando Ele vê que nós não temos mais força para passar por isso, Ele vai intervir de alguma forma. Então, isso é o que me conforta, que me dá consolo, e é o que eu tento me apegar. Vamos estudar, vamos saber o que é o certo e o que é o errado, por que caminho que eu tenho que ir, independente da minha decisão, Deus vai estar do meu lado. É isso aí. 5 segundos. Poxa, você diminuiu. Até já era difícil. 5. Só para gente, para eu pontuar, a respeito do que eu até citei sobre seguir o certo ou a maioria, lembrando, o ser humano, o indivíduo, ele é racional e ele é inteligente, ele é dotado de inteligência dada por Deus. Mas a massa é manipulável. O povo. Quer ver? Quantos tem aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus? Não, esse ditado é um ditado politicamente correto. A voz de Deus não é a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se fosse, ninguém teria gritado, crucifica-o. Ninguém teria gritado, escolhe a Barrabás. Né? Foi a voz do povo ali. Do povo local. Exatamente. Né? Então não é. Existe uma verdade. O politicamente correto, ele é uma manipulação também de massa, isso é uma maneira de você manipular a massa. Existe uma verdade, e a verdade está no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. E fica essa aí os meus 10 segundos. Muito bem. Eu fecho com uma palavra de que tudo isso que a gente falou, de se preparar, disso e daquilo, se remete à escolha. A escolha que a gente fez. Se você fez aquela escolha, bem ou mal, uma consequência vai ter. Isso. A escolha certa, a gente já sabe, está na Bíblia. A gente estuda isso diariamente, a gente sabe o que vai acontecer, a gente já viu de tudo que já aconteceu até agora. Então, não é uma questão de, vou escolher aqui o errado para ver qual é. Vou testar aqui, Deus. Se você tem esse pensamento, sinto muito, você vai cair. Não é um pensamento que é Deus que está te guiando, é Satanás. Então, a gente tendo escolha, e a correta, obviamente, a gente
vai ter lá no fim a consequência, que é estar ao lado de Jesus. Sim. Que é tudo aquilo que a gente vem falando, vem estudando sobre essa lição inteira, e que a gente possa ter um apego maior com Deus Com certeza. a cada momento. Para fechar, eu queria que a Charlene orasse pra gente. Ô, Joe, só para pontuar, o Hélio falou mais do que eu agora. Então vamos lá orar. Foi um prazer a gente fazer essa lição. Muito gostoso. O prazer é nosso. Que as pessoas que estejam nos acompanhando aí participem, falem conosco, mande dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai dar uma estudada melhor para levar a perguntinha para vocês. Mas foi muito maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando aqui. Obrigado. Obrigado pela presença. Vamos orar? Vamos. Querido Pai que estás no céu, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai amado, por mais essa reunião. Obrigada por mais essa discussão da tua lição, da tua palavra. E obrigada, Espírito Santo, por o Senhor nos dar entendimento. Que o Senhor visite cada pessoa que vai nos assistir. Que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós também. Todas as pessoas, Senhor, que terão contato com esse material. Abençoe todos nós, abençoe a nossa família, nos fortaleça para que possamos estarmos de pé naquele grande dia e durante assim o nosso trajeto nesse processo. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos dê um sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, encerramos mais uma lição. Espero que você tenha gostado da lição de hoje, que possa ter tido grande aprendizado espiritual para você. E curta, compartilha. Se você teve alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. A gente vai ficar muito feliz em poder te ajudar. Na lição na próxima lição, vem falando sobre os iluminados por Deus. Então, estude para que você possa acompanhar conosco o estudo da próxima lição. Até mais!